Olá, investidores! Hoje, dia 17 de fevereiro de 2006, eu sou André Moraes e começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje, depois de uma alta considerável ontem do Ibovespa, numa recuperação não só do nosso mercado, mas numa recuperação dos mercados do mundo inteiro. A gente teve ontem, e já falamos aqui de manhã para vocês, né, antes da abertura, a gente tinha tido uma forte alta dos mercados asiáticos, os mercados europeus subiam muito bem, as commodities principais aí que tiveram a queda nos últimos meses e que afetaram os mercados, que é o petróleo e o minério de ferro, também com a alta bem expressiva, e isso acabou empolgando o nosso mercado. Eu acho que com exceção de Petrobras, que teve uma vida difícil ontem também, mas o resto do mercado performou muito bem. Ações que vinham de 2 dias de queda muito fortes, como por exemplo a siderúrgica, se recuperaram. Os bancos tremeram no intraday, mas conseguiram uma boa subida no final do dia, a partir da metade do dia, a partir do momento que o Dow Jones abriu, na verdade. E a Vale também, que no primeiro momento, até 1h da tarde, estava sem saber se ia subir ou cair, acabou indo para cima, e o mercado ontem aí deu um belo trade comprado. O gráfico intraday tinha aberto sem gap, eu acho que a gente conversou sobre isso com vocês aqui ontem, né? E tinha uma boa possibilidade de dar um bom trade, deu nas ações na compra, deu no índice na compra, e por incrível que pareça, né, uma das operações que a gente comentou com vocês aqui ontem, que era uma possibilidade de operação no dólar, na compra também saiu. Então ontem a gente teve uma coisa que não é tão comum, né? É mais comum ver o dólar para um lado e o Ibovespa para outro. Mas como eu falei para vocês, o trader tem que ser igual a um camaleão, a um lagarto, tem que mudar de cor conforme o ambiente em que ele está. Ontem a gente teve a possibilidade de operar tanto o dólar quanto o mercado Ibovespa na compra, e foi, para quem segue tendência, um dia realmente especial, né? Dias que você olha para os alvos das operações com 3, 4, 5% e fala, não vai chegar, né? Segunda-feira foi parado o mercado porque abriu com gap de alta, na sexta-feira tinha sido parado porque abriu com gap de baixa, então o mercado não vai andar. E nesse dia de tendência o mercado acaba andando, dando para quem aí está operando no mercado intraday um bom trade, né? Aqui continua o mercado sem saber no gráfico diário o que quer muito bem da vida, né? Mas dando bons trades no gráfico semanal. Eu me lembro de ter falado de 2 deles na sexta-feira passada, pelo menos aí de BBDC4 e de CESP. São 2 ativos que estão performando muito bem no gráfico de 60 minutos, mas ainda segue uma indefinição no gráfico diário. Quer dizer, a gente não tem um número de candles suficientes para falar de uma reversão ou para apostar por vários dias numa alta, né? Por enquanto, essa aposta é de um dia para o outro, no máximo de 2 dias, e justamente no gráfico de 60 minutos, perfeito? Bom, hoje a coisa também anda muito bem, né? A gente tem aí os mercados na Europa subindo bastante, o índice futuro subindo bastante. Eu não tenho ainda os dados do minério de ferro, ainda não saíram, mas o petróleo subindo cerca de 2%, ou seja, o mercado segue empolgado. Então a gente tem aí possibilidade de mais alta, ou pelo menos de uma abertura em alta, e claro, a partir daí a gente tem que acompanhar os gráficos para ver exatamente como é que vai ser o desenrolar do dia, perfeito? Bom, a partir de agora estou à disposição de vocês e eu vou tomar bastante cuidado mais uma vez para separar o que é gráfico diário do que é gráfico de 60 minutos, tá ok? Eu não gosto de operar gráfico de 60 minutos, mas percebo que a maioria dos que estão aqui assistindo estão empolgados aí com esses gráficos ou com essa recuperação desse gráfico intraday de 60 minutos e, portanto, tem muita gente falando de compra, de compra, de compra, de compra, de compra, de compra, de compra. Eu não enxergo isso ainda no gráfico diário, mas isso está presente no gráfico de 60. Então o que eu vou pedir para vocês é sempre pedirem um ativo, coloque aí se está comprado, vendido, se quer comprar ou se quer vender, e eu vou tentar mesclar esses 2 gráficos para mostrar, olha, por mais que o gráfico diário não tenha uma boa condição, venha para o gráfico de 60 e tente alguma coisa. Mais ou menos o que a gente fez ontem, por exemplo, com o YouTube, né? Então o YouTube 4 no gráfico de 60 diário, ele não tem ainda uma condição muito boa, mas tinha, deixa eu voltar aqui, no gráfico diário ele não tem ainda uma condição boa de operação, mas tinha no gráfico de 60 aí uma possibilidade de romper este ponto aqui. A gente até comentou aí que não era para alvo grande, mas ainda assim daria um bom alvo,
quando rompeu os 24,75, deu uma boa operação, a gente falou dela lá na sala da Arena do Investidor. E isso provavelmente vai se repetir aí se o mercado continuar em alta, né? Mesma coisa BBDC4, a gente tinha comentado na sexta-feira dessa possibilidade de compra por aqui, né? Ela abriu com gap, recuou, voltou ontem, chegou lá no topo anterior, também deu uma boa operação. Mesma coisa aí com outros ativos, como por exemplo CESP6, né? Que deu também uma boa operação. Mas, como eu falei, né, todos esses ativos ainda com movimentos de curto prazo, né, movimentos de gráfico de 60. No gráfico diário, a gente não tem condição ainda de olhar para isso e falar de uma reversão de tendência. Né? Nem você tem número de candles suficientes para acreditar nessa reversão de tendência, nem o indicador já está cruzado para cima, que é o indicador que eu uso, que é exatamente o difusor. Né? A gente percebe que a linha amarela está tentando cruzar a preta, mas isso ainda não aconteceu. Também não está longe de acontecer. Quem sabe aí mais uma semaninha, esse mercado se segurando nessa região, sem uma correção mais forte, a gente de repente já começa a pensar exatamente disso. Então, por favor, escrevam para mim os ativos que vocês querem, falando sempre se está comprado, vendido, se quer comprar ou vender. E eu vou pedir um favor ao pessoal que está no chat. Eu sei que muita gente gosta de usar para bater papo, mas isso atrapalha que eu não consigo ver quando eu tenho um monte de informações que não tem nada a ver com o que eu estou falando, eu não consigo ver o que o pessoal está pedindo. Então, durante a apresentação, se puderem não escrever aí coisas que não têm a ver com ativos, com mercado, com alguma opinião contundente sobre o que a gente está falando, evitar isso, deixa para depois, daqui a pouco eu tô de fora, vocês vão poder conversar à vontade aí, tá ok? Deixa eu começar aqui a atender vocês. Começando com o Edu, Pomo 4, quero comprar, aguardo ou está na hora? Bom, Edu, a informação mínima necessária para a gente imaginar que acabou uma correção e que começou o preço a ir para o lado da tendência de novo, a gente precisa de pelo menos ver um candle com máxima e mínima maior do que o candle anterior, tá ok? A Pomo, por enquanto, não está fazendo isso. Ela já tem um fundo mais alto que o anterior, então essa aqui já está numa condição bem diferente do que, por exemplo, o Ibovespa, né? Ela já tem um fundo mais alto que o fundo anterior, depois de pelo menos 17 velas, no caso aqui foi muito mais que isso, o difusor já está cruzado para cima, só que ela passa por uma correção. Então o que ela faz? Sempre mínimas mais baixas do que no anterior. Ontem foi um dia de forte alta e mesmo assim ela não conseguiu romper a máxima. Então o que eu falaria para você é ficar bem atento com esse candle, tá ok? Se a gente tiver o rompimento da máxima desse candle sem o rompimento do fundo, né, você pode pensar numa compra com stop aqui nesse fundo, que é exatamente o ponto aí que ficou como suporte, tá? Se não me engano, a máxima foi 2,09, né? Então, rompendo aí 2,09, você tem condição de entrar em compra em Pomo 4, com stop aí abaixo dos R$2, já é o suficiente, tá ok? Deixa eu ver aqui mais pedidos. Dá para comprar PMAN 3? PMAN 3, vamos lá. Um ativo com uma liquidez bem mais reduzida, né? Quem está perguntando, Serrano, tá? Então toma bastante cuidado com a liquidez do papel para começar, tá? Por enquanto ela não tem claro aí uma possibilidade de reversão de tendência. O difusor ainda está cruzado para baixo. Ela está aqui muito próxima aqui de uma linha de tendência de baixa e eu não pensaria em compra ainda, tá? Então você precisa de um tempo maior aqui até enxergar com mais clareza essa reversão na tendência em andamento, que é uma tendência de baixa, é fácil de ver, é só tirar o zoom do gráfico e percebe, ela saiu de 4,50 para 1,67, tá ok? Então ainda não tem essa condição de reversão de tendência, portanto no gráfico diário não dá para pensar em compra, tá? Como ela não tem liquidez para o gráfico semanal, para o gráfico de 60 minutos, não adianta nem a gente procurar lá que não tem nada muito especial nesse gráfico, tá ok? Bom, RZID3 comprado, primeira coisa, né? Muito, muito, muito cuidado, tá? Existe uma falácia de que às vezes é possível encontrar dinheiro fácil no mercado, tá? E principalmente com esses ativos que têm alta volatilidade, chamam a atenção, porque tem uma grade em todos os home brokers, em todos os portais, que é maiores altas e maiores baixas, né? Aí o cara acostumado com a poupança, que rende 0,5% ao ano, pega uma ação como essa da Lely Blanc, né? Ontem de manhã aqui, várias pessoas me perguntaram o que eu achava de comprar a Lely Blanc. Ela abre, já com gap de mais de 10%, fica em leilão o tempo inteiro, foi lá para perto dos R$10, naquela maluquice toda,
e de repente entra em leilão, abre caindo 10%, abre e você comprado e sem poder sair porque não tem como estopar, e aí abre leilão e abre caindo mais 10% e cria essa distorção que a gente viu. Por exemplo, em Lely Blanc, num único candle, o ativo variando mais de 60%, perfeito? É claro que com uma proporção um pouco menor, é muito provável de acontecer em algum momento com o Ross também, tá? Por quê? Uma proporção menor? Porque Ross não subiu 350% nos últimos 20 pregões, né? Mas em compensação ele tem aí uma alta de mais de 100. Então toma muito cuidado com essa posição, tá? Justamente porque às vezes você não tem como se defender para sair dela, você não tem como colocar stop, porque o mercado entra em leilão toda hora, tá? Se você não tivesse comprado, eu ia falar para você não comprar, né? Mas se já está comprado, fica muito atento aí com a questão do stop, não deixa muito longo para não deixar voltar com tanta força, tá? Essa onda de pegar esses micos que estão aí com situações difíceis, daqui a pouco passa cara, a grande maioria dos que entram nessas maluquices todas aí acabam perdendo dinheiro. Então, se você está comprado, provavelmente está com bom ganho, a não ser que tenha comprado antes do final do ano, né? Porque ela vem em queda forte desde outubro, né? Então, proteja esse ganho, tá certo? Não dá para ser ganancioso demais operando esse tipo de papel, tá ok? Vamos lá, comente VEG3. Eu não sei se você está comprado, vendido, se quer comprar ou vender. Então eu vou falar aqui de VEG3, a situação gráfica que ela tem, tá ok, ô Violino? Ela tem tendência de baixa, está perto de um ponto de suporte que é 13,75, rompendo esse suporte, pode até dar venda aí com stop acima de 14,65, tá? É o que eu consigo enxergar hoje aí para VEG. Para compra em VEG, compra não tem ainda condição gráfica nenhuma, Violino. Ela tem tendência de baixa, ela está testando o fundo. Se ela não romper esse fundo, cria até alguma condição aí de a gente imaginar uma reversão de tendência. Mas por enquanto não tem nenhum sinal aí de que ela não vai romper esse fundo, tá ok? BBTG 11, compra pelo gráfico diário. Eu acho que mais alguns candles e tendo o rompimento aqui desses 17,50 tem essa condição, ok? Aqui é um ativo bem diferente aí da Rossi, por exemplo, né? Mas também requer muito atenção, né? Não sei se vocês se lembram, um dos executivos dessa empresa, a pessoa que foi o presidente da empresa, foi preso pela Operação Lava Jato. A gente realmente não sabe se ele é culpado ou se ele não é, mas a gente sabe o quanto foi duro para a gente conseguir nosso dinheiro. Então, tem que ter um cuidado adicional justamente por a gente estar tradando um ativo, né, que pode sofrer um gap forte por conta do desdobramento aí dessas investigações, tá ok? Então, toma muito cuidado com a quantidade de capital que vai colocar no ativo para justamente não ter aí uma grande perda caso isso aconteça, tá ok? André, você poderia analisar Even3, essa ação para day trade, swing trade? Olha, day trade não dá para olhar com o pregão fechado, né? Porque justamente a gente não sabe nem como é que ela vai abrir, né? E às vezes, como a gente gosta de operar com preço perto das médias, né? Às vezes 4 centavos de gap de alta ou de baixa já muda completamente a situação do day trade, né? Isso você pode me perguntar a qualquer momento lá na sala da Arena do Investidor. Eu estou lá principalmente na parte da manhã da manhã não, pelo menos até 1h30, 2 horas da tarde, todos os dias durante o pregão, eu e outros analistas e traders. Se você for cliente XP, é só entrar, não paga nada, não tem nenhuma obrigação, e se não for, é só fazer o cadastro, daqui a pouco eu mostro para vocês. Agora, no swing trade ela ficou interessante, né? Ontem a gente tinha mostrado para vocês que Even 3 tinha um ponto de resistência importante aqui nessa região de 4,38 e ela conseguiu se livrar dessa região finalmente. Então, para o swing trade com stop abaixo de 4,09, ela parece que vai bem, tá ok? Rompeu uma linha de tendência, ficou muito tempo lateralizada, tomara que vá-se embora agora, que tem uma boa subida, tá ok? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, tem bastante perguntas, então deixa eu pegar aqui a próxima, SUSB 5 para compra. Olha, eu não vejo nada no gráfico que mostre uma reversão de tendência no gráfico diário de SUSB 5, tá? A gente tinha comentado ontem que ela tinha chegado muito próximo da região de suporte, que era até natural que ela conseguisse no gráfico diário uma correção a partir desse ponto, né? Que é os 13,68, olha só, foi fundo aí em 2015, no mês 4 de 2015,
depois foi fundo em julho, ela subiu, 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 perdeu linha de tendência, caiu, bateu aqui na segunda-feira e subiu com bastante força ontem, né? Mas ainda não tem nenhuma indicação aqui de reversão de tendência, muito pelo contrário, né? Por enquanto isso aqui é só um repique, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, né? Não tem nenhuma condição de reversão de tendência. Para comprar pelo gráfico diário, essa compra vai acontecer daqui pelo menos 2 semanas, né? Então eu recomendo ficar de olho no gráfico de 60 minutos, tá? Então 60 minutos fez onda 1, se a gente tiver correção, fizer onda 2 e depois começar a subir, você pode pegar aqui o início da subida, até mesmo antes de romper aqui a cabeça do pivô, já que o difusor no gráfico de 60 está cruzado para cima, tá? Mas espera uma correção, pelo menos, para a gente ter certeza de que essa onda não é só uma subidinha qualquer para depois o mercado vir e fazer novo fundo, tá? Então espere o mercado vir testar o fundo e aí ele fala, ó, não consigo mais romper fundo, eu vou reverter tendência. Você tenta pegar essa terceira onda, que geralmente é a maior onda da tendência. Quando ela é pequena, ela tem pelo menos o tamanho dessa, o que já daria aí uma excelente operação. Perfeito? Vamos lá. André, Pecar vendido. Vamos lá, Pecar vendido. Pecar 4 vendido a 42. Perfeito. Aqui tem uma marcação, muita gente queria comprar a Pecar, né? Eu falando que ela precisava fazer um teste de fundo, coisa que não tinha feito ainda no gráfico diário, que só o gráfico de 60 dela estava em tendência de alta. Olha, eu não deixaria o stop muito longo. A máxima de ontem, acima de 43 e 43, eu já estoparia a operação. E ok, vamos ver se ela volta para testar esse fundo aqui. É um fundo que ficou sem teste, tá? Só não esqueça de colocar o stop, né? O que eu quero mostrar para vocês, e a gente comentou muito sobre isso, é que na tendência de baixa, principalmente, né, é como se o mercado estivesse funcionando preso a um elástico, né? E aí o que aconteceu? O elástico foi ficando cada vez mais esticado, 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 esticado. Teve uma queda aí de 41% aí em 35 pregões, em menos de 2 meses. Então, quando vem a correção, é natural que essa correção seja grande também. Se a gente for pegar aqui algo que é muito utilizado, que é retração de Fibonacci, e medir toda essa perna, a gente percebe aí que, de certa forma, até os 47,06, ela poderia corrigir sem mesmo mostrar qualquer intenção de reverter tendência, o que seria essa região aqui, a correção normal de toda essa queda, tá ok? Como você já está vendido, perceba que existe chance de subir até os 47 mesmo sem reverter tendência, aí não vale a pena deixar lá. Por isso que o stop acima da máxima de ontem já é um stop que faz sentido, tá? Se for o caso dela ir nos 47, espera bater lá, fazer pivô de baixa no gráfico de 60, aí sim você tenta sua operação, tá ok? Rumo 3 comprado, rumo 3 para compra. Vamos lá, rumo 3. Bom, eu não consigo indicar compra de rumo 3 olhando o gráfico diário. Ela tem tendência de baixa no gráfico diário. Mesma coisa, né? Claro que na mais forte tendência de baixa você tem correções, né? Não teria problema nenhum o rumo 3 vir aqui até 4,45. Ainda assim seria só uma correção. Por mais que seja uma grande porcentagem, ela sai de 2,30 para 4,45, tá certo? Eu nunca aposto contra a tendência, né? Essa é a minha estratégia. Para quem gosta de ir contra, eu prefiro descer um tempo gráfico e pensar sempre a favor. Então, nos 60 minutos, ela tem uma possibilidade, sim, ela tem uma possibilidade de fazer um pivô de alta, e aí você aproveita, né, essa rompimento aí desse pivô para tentar essa operação, tá ok? Então, no rompimento de 2,40, você pode tentar algo com stop abaixo de 2, tá ok? E para quem já está comprado, stop abaixo de 2 e torça para o rompimento desses 2,40. Eu vejo um potencial aí de forte alta no ativo a partir desse ponto, tá ok? Vamos lá. André, por favor, Natura para compra no swing trade, Nato 3. Tem um ponto em Natura que é muito importante, tá? Que é exatamente a região de 27 e 20. Eu esperaria a Natura romper essa região para pensar nessa compra, tá? Por enquanto seria comprar no rompimento de 27,20 com stop abaixo de 25,20 com alvo lá em 33,19. Não dá para comprar aqui ainda, né? Ela também está passando por alguma dificuldade, mesmo tendo rompido a linha de tendência, voltou para fazer reteste. Vamos ver se a partir de hoje ela volta a subir. Voltando a subir, rompimento de 27,20 para compra é o que eu acho ideal, tá ok? André, PDG para compra no swing.
PDGR3. Né? Quando eu vejo uma pergunta, por exemplo, de PDG para começar a pensar em compra, isso me assusta, né? Olha só, PDG subiu daqui, ó, do dia 29, tá? De 20 dias atrás até agora, ou seja, em 10 pregões, 215%. Imagina, cara, você iniciar uma operação, depois de 10 pregões o ativo ter subido 200%. Né? É um risco, mas um risco gigantesco. É a mesma coisa que aconteceu ontem com o Lely Blanc. É um monte de gente empolgada achando que vai para a lua e no final do pregão eu respondendo 20 chats no Facebook de gente que está comprada com Lely Blanc a 10 conto, tá certo? E a ação fechou a 6. O que eu falo é o seguinte, em relação a PDG, a Rossi, o quanto mais você puder ficar longe desses ativos, apague da sua grade de cotação. Porque isso é como um touro indomável. Você pode até tentar segurar em cima dele por um tempo, mas uma hora ele vai vencer, cara, e a queda é doída. Uma só operação que dá errada corre o risco de você perder, sei lá, 70%, 80% do capital envolvido, tá certo? Se você quer alta volatilidade, vá para o mercado de opções, onde você pode fazer estruturas, onde você pode colocar um stop. A opção não entra em leilão tão rapidamente como entra essas ações por aí, tá certo? Mas ficar nesse mercado de ações que logicamente tem uma liquidez mais reduzida porque é muito mais difícil de operar, de ações que tem spread grande no book, de ações que tem variações de 200% em 10 pregões, não faz sentido, tá certo? Vá para o mercado de opções, estude estruturas com opções para não ficar operando a seca e correr o mesmo risco, que é um mercado muito mais seguro. Deixe PDG, deixe Rossi, Lely Blanc, essas ações aí que tem uma volatilidade maior às vezes do que das opções, só que com leilão no intraday, de lado, e foque nessas opções onde, como eu já falei, você consegue muito mais segurança, que é o principal, né? Muita gente, quando vem para o mercado, se preocupa, primeiro de tudo, em quanto que eu vou ganhar, né? O cara vê um alto potencial de ganho, mas alto potencial de ganho está ligado a alto potencial de risco. Então, a pergunta a ser respondida em primeiro lugar é qual é o risco e não quanto eu posso ganhar, né? E o risco com esses ativos, por conta dessas grandes variações, são gigantescos, tá ok? Então, a minha recomendação é tirar essas ações aí da sua grade de cotações. E se você quer grande volatilidade, porque gosta desse mercado, ganha dinheiro com esse mercado, estude opções, estude estruturas com opções e vai operar opções. Eu acho que é muito mais interessante para o longo prazo, né, do que você ficar aí operando esses ativos que a gente comentou, tá? Vamos lá. CETIP está para compra? Olha, CETIP não, né? Olha o gráfico de CETIP, né? Ela não tem direção aqui. E isso aqui não dá para pensar em compra ou em venda nem no gráfico de 60 minutos, né? Ela realmente não tem direção, está lateralizada. Aqui você traçar um retângulo e pegar o rompimento do retângulo, seja para onde for ocorrer o rompimento, para onde você vai pensar na operação, tá? Mas enquanto estiver dentro aí desse caixote, né? Eu não vejo aí nenhuma possibilidade de operação nesses papéis, tá ok? Nesse papel, tá? Aqui vale a gente utilizar a terceira opção, que é ficar de fora. Esperar o rompimento, aí sim eu acho que vai valer a pena, tá ok? Vamos lá, Vale 5, André. Então, Vale 5 continua um movimento bonito de 60 minutos, né? Uma recuperação bem forte. Eu tinha até olhado para ela aí no final de semana, se ela caísse abaixo desse ponto, eu ia ficar empolgado aí para uma venda novamente, mas ela não quer nem saber, né? Gap de alta na segunda, gap de alta na terça, parecia que ia voltar a cair, ganhou força, fechou lá em cima e provavelmente hoje amanhece com gap de alta também, né? O mercado está todo azul lá fora, né? Não estou aqui aberto com a plataforma. Está todo verdinho lá fora, é muito provável que ela amanheça com gap de alta também. Ontem teve boa notícia vinda da China, ou seja, tem tudo aí para continuar subindo a Vale, perfeito? Vamos lá. Brasfoods. Bom, gráfico diário continua a correção, é aquela mesma história, né? Caiu feito chumbo, volta também com bastante força, né? Brasfoods voltando, por enquanto ainda não chegou nem no que geralmente corrige depois de uma forte queda, que é entre 50% e 61,8%, portanto continua
bem bonita, tá ok? No gráfico de 60 minutos, ao que a gente comentou ontem para vocês aí de que ela tinha tendência de alta, se rompesse esse topo daria para pensar em mais uma operação, aconteceu. Para quem entrou aí, stop abaixo de 50 e 80 e tá tudo certo. Tô torcendo aí para a operação dar certo, tá? Deixa eu ver aqui. Vale a gente já falou. São Martinho para compra, SMTO3. Então, São Martinho é outra que está ficando parecida com o CETIP, né? Ela não consegue desenvolver a tendência de alta dela, não corrige, não rompe fundo, por enquanto pelo menos. Eu não vejo ponto de compra nela aqui. Eu vou traçar aqui a mesma coisa que eu fiz em CETIP, tá? Enquanto estiver trabalhando aqui, respeitando esse caixote aqui, eu acho melhor aí ficar de fora dela, tá? Eu não vejo muita perspectiva, a não ser que seja trade no intraday, tá? Mas pro gráfico diário ficou bem difícil de operá-la, tá? Vamos lá. Depois disso tem CEMIG para compra. Bom, é a mesma coisa de algumas outras, né? No gráfico diário ainda não tem condição de compra. Essa condição existe no gráfico de 60. Ontem ela até rompeu essa linha de tendência, acabou caindo no último candle. Para cima disso você tem condição de novo, né? Para cima dos 6 e 10, né? De pensar em compra com ela. Se fizer essa compra, stop aí abaixo dos R$ 5,85, tá ok? Eu acho que é o que dá para imaginar aí de CEMIG. No gráfico diário ela continua com tendência de baixa, passando por uma correção. E essa aqui mais 3, 4, 5 candles, se começar a subir até o gráfico diário dela fica bonito, tá? Vamos ver se a gente vai ver esse gráfico ficando bonito de verdade. Ela já não tem muito mais cara de queda, a cara dela já é muito mais de que está tentando uma reversão, até porque o indicador que me habilita a pensar nessa reversão já me avisou aqui, André, eu vou subir, né? E agora é só o preço, tem uma condição real e a gente vai tentar a compra com ela. Por enquanto só gráfico de 60, mas essa aqui já está no radar. Logo, logo a gente pensa aí numa compra com CEMIG, tá ok? Vamos lá. RADL, compra no swing trade. Perfeito, olha só, RADL ontem bateu naquela região que a gente sabe que é uma região de bastante resistência. Não vejo nenhum problema aí acima de 44,32 você pensar em compra com stop abaixo de 42,50, tá? Parece uma bem interessante por sinal, tá? Vamos lá. Sambi 11 é compra. Sambi 11. Cara, esse é um gráfico difícil pra caramba, né? Eu acho que você tem que tirar até um pouco o zoom para você entender por que está difícil, né? Talvez seja isso aí, né? Você tem um gráfico semanal completamente maluco aqui, né? E é natural, né? Os bancos sofrendo bastante e Sambi 11 nem tanto, né? Sambi 11 aí tem de 2014 até agora, né? Um gráfico de fundos ascendentes, né? Diferente, por exemplo, de Tube 4. Então a gente, olha só, Tube 4 como tem um gráfico bem diferente, né? Então o Sambi 11 até performou melhor do que todas essas outras. Mas como o setor vem em queda, ela não consegue desenvolver essa tendência de alta com tanta força, né? E fica aí um gráfico diário, então, muito complicado. Forte alta, depois forte queda e de certa forma, o mercado não tem uma tendência tão bem definida. Eu acredito que o seguinte, ó, ela ainda tem uma resistência aqui em 14,20 e acho que no rompimento desse ponto dá sim para pensar em compra, mas não para um alvo muito grande, talvez aí para um encrenca já perto desses 15,80, tá? Então você só precisa, quando tiver o rompimento, achar um fundo que não seja um fundo de gráfico diário para colocar o stop. Quem sabe aí um fundo no gráfico que vai ficar nos 60 minutos quando tiver o rompimento. Então, a hora que tiver o rompimento, você vem para o gráfico de 60 minutos e observa o que ficou de fundo relevante para colocar esse stop. Se fosse hoje, se ela abrisse hoje e rompesse, você teria a possibilidade do stop abaixo de 13,10 ou até mesmo abaixo aqui dos 13,50, perfeito? Tendo esse cuidado de não correr o risco tão grande, tá? Porque o alvo não é tão grande, eu percebo aí que dá até para tentar com o Sambi 11, tá? Vamos lá. Seria interessante entrar em QGEP devido às quedas recentes?
se for entrar na venda, sim, né? Na compra, não, né? As quedas recentes significam muito exclusivamente que ela tem tendência de baixa, né? Na tendência de baixa é muito mais usual a gente vender do que comprar, né? Então, por exemplo, se ela perder 3,50, daria para a gente continuar focado na venda e até abrir uma nova venda ela perdendo isso com stop aí acima de 3,94, tá ok? É um ativo que com menos liquidez, tem que tomar cuidado com o tamanho de capital, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Mas ela não tem nenhuma indicação de reversão de tendência, portanto não dá ainda para pensar em compra no ativo, tá ok? BRAP4 no diário, BRAP4, digitei BRAP3. Essa foi a melhor operação que a gente fez no ano, né? Essa venda aqui deste rompimento de 4,80, na verdade, a gente fez. Foi uma operação, acho que 17% aí, que deu uma bela operação. Olha, no gráfico diário ainda não tem compra, né? Ela está em tendência de baixo no gráfico diário e passando por correção. Mas no gráfico de 60, rompeu o outro, assim como Vale, né? O topo anterior está em tendência de alta. Se tiver comprado o stop abaixo de 3,60, se não está comprado 40 centavos, ou seja, mais de 10%, é muito para você encarar. Precisaria esperar a próxima correção na média para você pensar em compra aqui. Tá? Tudo isso com foco de um dia para o outro, no máximo 2 dias, porque o gráfico diário ainda é um gráfico em tendência de baixa. Tá? Vamos lá, André, não sei se você já falou de Croton 3 comprado, não falei ainda. É a mesma condição da maioria dos papéis que a gente viu por agora, né? É um papel em tendência de alta no gráfico de 60, mas em tendência de baixo no gráfico diário, né? Eu não vejo nenhum problema em estar comprado em Croton, porém se tivesse, teria stop de gráfico de 60, ou seja, abaixo de 8,85, até um stop bem longo para o papel. Você pode pensar aqui em aproximar esse stop dessa média laranja, ou seja, colocar, por exemplo, um stop abaixo de R$ 9,14, tá ok? Bom, deixa eu dar uma olhada de novo no índice futuro. O índice futuro abrindo com uma alta boa, não sei como é que ele está agora, deixa eu ver como é que ele ficou. Perfeito, olha lá, está tentando romper o topo, né? Olha só o gráfico de 60 aí. Eu acho que no intraday, quem vai ficar no intraday, fica muito atento com essa região de 42,250, né? Que esse é um ponto que, se rompido, pode dar mais força para esse mercado continuar subindo, tá? E de repente, quem sabe, se até uma operação com stop abaixo dos 500, né? Uma operação de 2, 3 dias, como vocês tanto estão falando e gostando, perfeito? Como eu comento todos os dias, você pode acessar a nossa sala de análise na XP Investimento, na XP Investimentos, né, através do site xpi.com.br. Durante todo o pregão, analistas e traders estão lá para ajudar vocês na tomada de decisão. E para quem já tem experiência, para bater papo, trocar ideia, né? Para acessar é só vir aqui na aba Educação e depois a Arena do Investidor. Aqui o site abre, tem aqui algumas informações aqui embaixo de quem são as pessoas que fazem a Arena, né? De quem que é cada um. E você pode, se for cliente XP, clicar aqui e acessar na mesma hora a Arena. Basta aqui você fazer o login, colocar seu código de cliente, a senha, e você vai baixar o arquivo para ter acesso ao Blackboard, que é exatamente a plataforma EAD que a gente utiliza para transmitir essa aula, tá ok? Se você não é cliente XP, cara, você está muito perto também de ter acesso à Arena, né? Até porque não custa nada você ter conta, fazer o cadastro com a gente. Então você pode vir aqui na página onde você está assistindo esse programa e clicar aqui em Abra Sua Conta, é grátis. Você clicando aqui vai abrir um link. Aqui na lateral você faz um cadastro rápido, clique em abrir sua conta, preencha aí o resto do formulário, manda seus documentos. E a partir daí, olha só, você vai abrir a conta, vai fazer seu cadastro, você não precisa sequer enviar a primeira ordem ou fazer o primeiro depósito, você já tem acesso à sala da Arena do Investidor e a outras plataformas, a outras ferramentas gratuitas, como por exemplo, gráfico do TradeZone em tempo real, você pode pegar o MetaTrader para você começar a aprender como é que utiliza a ferramenta, tudo isso de forma gratuita, perfeito? Bom, eu estou saindo daqui, estou indo lá para a Arena do Investidor. Agradeço muito a presença de vocês e desejo um bom dia de trades a todos. Se Deus quiser, amanhã às 9 da manhã a gente está aqui de volta para mais um Bom Dia Mercado. Até lá, pessoal. Tchau.